Bom, senhores, e para encerrar essa primeira parte da aula 3, né, a gente vai fazer o exercício 3 desses extras, que fala o seguinte. A figura mostra 3 cargas, Q1, Q2 e Q3, localizadas no vértice de um quadrado. Sendo Q1 igual a Q3, ó, as vermelhinhas são iguais, e igual a 4 microcoulombs positivas, então perceba que são duas cargas positivas, calcule a Q2 para que o campo eletrostático resultante lá no ponto P seja nulo. Olha que bacana. Nós temos 3 cargas. Cada carga é capaz de gerar campo elétrico em todos os pontos ao redor dela. Certo ou não? Inclusive em qual ponto? No ponto P. Então a Q1 gera campo aqui no ponto P, Q2 gera campo aqui no ponto P e Q3 também gera campo aqui no ponto P. Como que a gente faz para calcular o campo elétrico a partir da carga geradora de campo? É aquela famosa carquei nos 2 dedinhos, certo ou não? Então olha lá. A maneira que nós temos para calcular o campo elétrico a partir dos dados da própria carga seria esse daí, ó. K, Qzão, sobre a distância ao quadrado. Pião, mas ele não forneceu a distância aqui exato. Ele falou apenas que trata-se de um quadrado, né? Se é um quadrado, eu vou falar que esse quadrado tem lado, sei lá, L, X, eu vou falar que tem D. Pode ser? Então aqui é D, D e D. Eu tenho um quadrado de lado D. Vocês lembram como é que calcula a diagonal de um quadrado? Quem não lembrar, ó, olha aqui meu dedo, ó, olha o meu dedo aqui, ó. Tá vendo que tá desenhando um triângulo para nós aqui? Um triângulo com um ângulo reto, né? Então a diagonal aqui seria a hipotenusa desse triângulo. Então você pode fazer hipotenusa ao quadrado, é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Mas a matemática mostra para nós que toda vez que você quer a diagonal de um quadrado, ela é ao lado do quadrado, que no caso é D, vezes raiz de 2. Estão lembrados disso? Então ali a diagonal é Dzinho vezes raiz de 2 para nós. Ok? Bom, a partir daí, olha que nós vamos analisar. Primeiro, vamos carga por carga. A Q1. Como ela é positiva, ela gera campo de afastamento. Então o campo sai dela, certo? A hora que esse campo sai, percebo que ele vai passar pelo ponto 1, apontando horizontalmente para onde? Para a direita. Então aqui, ó, eu tenho o campo elétrico gerado pela carga 1. Vou chamar esse campo de 1. Tudo bem? E a carga Q3 também é positiva, portanto ela também gera campo de afastamento. Deixa eu só ajeitar isso aqui que ele ficou mais para cima do que horizontal, né? Pronto, acho que ficou um pouquinho melhor. A Q3 também gera campo de afastamento para ser positivo, então o campo sai dela. Quando esse campo sai dela, ó, passa aqui no ponto P apontando para onde? Para baixo. Então o campo gerado pela carga 3 é vertical e para baixo. E a carga Q2? Bom, primeiro, a carga Q2 é o que eu quero calcular a carga dela, certo? Segundo, eu quero calcular não só o valor, mas o sinal dela também. Eu não sei se essa carga é positiva ou negativa. Eu só sei de uma coisa. Olha só. Todo mundo concorda que entre 1 e 2 tem um ângulo de 90 graus? Porque são os lados do quadrado, né? Que são perpendiculares entre si. E aqui, se nós usarmos aquela regra do paralelogramo, lembra lá de vetores? Regra do paralelogramo? Aqui nós vamos ter o vetor resultante. Vou desenhar um pouquinho mais bonitinho, né? Então aqui nós vamos ter o nosso vetor resultante de E1 e E2. Olha só que bacana. Por enquanto eu tenho este resultante. Vou chamar de E. Mas o exercício, a condição que o exercício deu, é que o campo elétrico no ponto P resultante seja nulo. Então vamos pensar o seguinte. Falta ainda a carga Q2 gerar o campo dela no ponto P, não falta? Isso significa que a hora que ela gerar esse campo, o campo tem que anular esse vetor preto aqui, que é o resultante de E1 e E2. Para anular, tem que ser um vetor de mesma direção que o vetor preto, de sentido oposto, se o preto está para baixo, esse laranjinha tem que ficar para cima, e de mesma intensidade, ou seja, aqui tem que ser E também. De forma que esse vetor possa anular o resultante de E1 e E2, e aí a resultante fica zero para nós. Então aqui nós sacamos já o que nós vamos ter que fazer, né? Primeiro nós vamos calcular o E.
E1 e E2. Eu sei que esse valor do E é o mesmo gerado pelo Q2. Então vamos por partes, ó. Percebam que o E1 tem a mesma intensidade do E2, do E3, perdão. Olha por quê. O E1 e o E3 não estão sujeitos à mesma carga elétrica e também sujeitos à mesma distância, senhores? Então percebo que todas as grandezas aqui são iguais. Então se eu calcular o de um, automaticamente eu estou calculando o do outro. Então vamos lá. Vai ser K, a carga, que eu não vou colocar 4 microcoulombs, tudo bem? Eu vou deixar Qzão. Ó, para não ficar carregando número, eu vou chamar de Qzão. Então vai ficar K, Qzão, sobre a distância que separa as cargas até o ponto P, que é D ao quadrado. Peão, eu não entendi por que você não colocou o valor. Meninos, eu não tenho o valor do K, eu não tenho o valor da distância. Por que eu vou enfiar o valor da carga lá? Só para ficar carregando o número? Ficar um negócio maior? Deixa assim. Eu, para falar a verdade, eu só falaria isso daqui, ó. Eu chamaria isso daqui de E', por exemplo, tá? E aí trabalharia com E' que fica mais simples ainda. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou trabalhar com K, Qzão, D quadrado. Mas quem quiser pode. Então vem cá. Nós descobrimos que esse cara aqui é K, Qzão, sobre D quadrado. Assim como esse também é K, Qzão, sobre D quadrado. Certo ou não? E agora como é que a gente faz para calcular o E? Ah, peão, o ângulo é de 90 graus entre os vetores, né? Trata-se de um caso particular. É só fazer um Pitágoras. Perfeito. Resultante ao quadrado é isso daqui ao quadrado mais esse valor ao quadrado, certo ou não? Então um jeito de vocês resolverem seria fazer isso daqui, ó. E quadrado é o valor do E1 ao quadrado mais o valor do E2 ao quadrado. Certo? Só que eu vou pensar como se a gente estivesse no vestibular. A gente precisa ganhar tempo, não precisa? Então olha aqui pro tio. Percebo que esse vetor aqui, ó, que vale K Qzão sobre D quadrado, é o lado de um quadrado. E todos os lados aqui são iguais, porque este é congruente a esse, portanto, congruente a esse e a esse. E aí vocês estão percebendo que a resultante é a diagonal desse quadrado? Então eu vou poder falar que essa resultante é o valor do E1, por exemplo, vezes raiz de 2. Ou seja, o valor do E é o valor de 1, K, Qzão sobre D quadrado, vezes raiz de 2 para nós. Belezinha? A partir daí, se esse E tem esse valor, é porque esse E também vale aquele valor. K, Qzão sobre D quadrado, vezes raiz de 2. E a partir daí que nós vamos calcular a carga Q2. Olha o que a gente vai poder falar. Que o campo E é igual a K, Qzão sobre D quadrado, vezes raiz de 2. Só que como que eu calcularia o campo E, o gerado pela carga Q2? Não é com essa fórmula aqui, ó. Então eu vou colocar para essa partícula, no valor do campo dela, a formulinha. K, a carga Q2, que é o que nós queremos, dividido, deixa eu passar uma linha aqui só para a gente não misturar, dividido pela distância que separa ela até o ponto P ao quadrado, ou seja, ficaria D raiz de 2 ao quadrado. Isso é o campo elétrico gerado pela carga Q2. Que nós sabemos que tem que ter o mesmo valor desse campo aqui, que é quem? K, Qzão, sobre D quadrado, vezes raiz de 2. Percebam que K de um lado, K do outro a gente pode cortar. Então aqui vai ficar Q ao quadrado, não, desculpa, Q2, que é o que eu quero, dividido por, faz distributiva, D ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Tudo isso é igual a Qzão, vezes raiz de 2, sobre D quadrado. D quadrado, corta D quadrado, a gente finalmente chega que a carga Q2 vai ser 2 vezes raiz de 2 de Qzão. E com um detalhe, nós vamos ter que colocar agora, hein? Com certeza essa carga é negativa. Por que ela é negativa? Porque o campo que ela gera aqui, ó, para poder anular esse daqui, é um campo de aproximação para ela. Fechou, meninos? Não sei se é teste, não é? Portanto, chegamos na resposta dela. Trabalhosa a questão, né? Envolve parte de campo elétrico, que não é tão simples, com a parte vetorial, para poder complicar a nossa vida um pouquinho aí.
Qualquer dúvida nessa questão, vocês mandem. Peão, faça de novo, faça essa parte, divida em partes, o que vocês quiserem, estou à disposição. Um grande abraço a todos.